Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Eu quero aproveitar esse vídeo também e mandar um beijão pro pessoal que mora no Acre, no estado do Acre, e também pro pessoal que mora no Ceará. Um beijo para vocês, e agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Jade Jenks nasceu no dia 14 de outubro de 1983, então temos aqui uma libriana raiz. A Jade era filha do casal Steve Jenks e sua esposa Janet. A vida da garota já começou em meio ao caos, porque quando tinha apenas 3 meses de vida, seus pais se divorciaram e a mãe da Jade era bastante adepta a certas substâncias. A sorte da menina é que o seu pai sabia muito bem que a sua mãe tinha esses problemas e optou por ficar com a guarda da menininha. Então, com isso, pai e filha se mudaram e foram viver em San Diego, uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia. E desde então, a menina teve uma infância e adolescência bastante saudável e feliz. O Steve era um ótimo pai, sempre ajudava sua filha com as lições de casa, estava sempre muito presente na vida dela, eles se davam muito bem. E além de ótimo pai, o homem também era um ótimo empreendedor. Tanto é verdade que ele abriu a sua própria construtora e a empresa foi assim um sucesso absoluto. E isso naturalmente trouxe uma ótima situação financeira para toda a família. Por outro lado, sobre a mãe da Jade, o caos continuava instaurado em sua vida. Ela até visitava sua filha aos fins de semana, mas sempre estava em péssimas condições e quase todas as vezes pedia dinheiro para o pai da sua filha. A verdade é que o Steve até tentou ajudar a Janet, mas infelizmente não havia solução para aquele problema e a relação entre os dois acabou se tornando bem amarga, chegando ao ponto dele admitir que, se pudesse, ele proibiria as visitas da sua ex-esposa para sua filha. Ele explicou ainda que todas as visitas eram muito desgastantes e também porque ela nunca seguia o cronograma estipulado pelo juiz. Havia até momentos em que a Jade deveria ver a sua mãe nos finais de semana e ela simplesmente não aparecia. E por fim, aos poucos, com o passar dos anos, a mãe da Jade parou de visitar a filha. O relacionamento assim simplesmente desapareceu e no final a menina parou de ver a sua mãe de vez. Conforme os anos foram passando, a Jade se tornou uma adolescente, ela já estava no ensino médio, estava feliz e prosperando, e não tinha quase nenhum contato com a sua mãe biológica. Mas de repente tudo isso mudou. Quando estava com 14 anos, do nada, ela recebeu uma ligação da Janet. A Jade atendeu o telefone e ficou imaginando o que é que a sua mãe queria, porque fazia tanto tempo que elas não se falavam. O mistério durou apenas alguns segundos, porque assim que respondeu, sua mãe revelou que estava ligando apenas para contar que tinha se casado. Ela pediu desculpas por não ter convidado a filha para o casamento e anunciou que estava grávida e que, portanto, a Jade teria um irmãozinho. Gente, imagina receber uma ligação assim, quando você não vê a sua mãe há muito tempo e, de repente, ela está casada e grávida. Para uma jovem de 14 anos, isso provavelmente foi um choque. O fato é que após essa ligação, aos poucos, a Jade e a sua mãe começaram a se reconectar. Mesmo que a adolescente não tenha visto a sua mãe por tanto tempo e sua mãe nunca tenha realmente estado presente em sua vida, a garota estava muito animada com a ideia de ter um irmão. Provavelmente ela também estava empolgada com a possibilidade de ter a sua mãe de volta em sua vida, já que parecia que a sua mãe estava se recuperando e deixando aquela vida turbulenta para trás. Então a Jade finalmente foi visitar a sua mãe pela primeira vez depois de tanto tempo e também conheceu seu novo padrasto, um homem chamado Tom Merriman, que é muito, mas muito importante para o caso de hoje. Bom, gente,
Tom Merriman nasceu no dia 2 de junho de 1956, fazendo dele um autêntico geminiano. É importante dizer que na época em que conheceu a Jade, quando se tornou seu padrasto, ele tinha acabado de completar 41 anos de idade. O Tom foi descrito como um homem muito gentil e generoso. Ele amava a natureza, estar ao ar livre e trabalhava prazerosamente com jardinagem. Ele era aquele tipo de pessoa que você podia ligar para tirar qualquer dúvida e ele sempre sabia um pouco sobre tudo. Bom, antes de conhecer a mãe da Jade, o Tom teve um relacionamento antigo e teve um filho desse relacionamento. Então agora, aos 41 anos, ele tinha acabado de se casar com a Janet, a mãe da Jade, e esse casamento foi fruto de um relacionamento que aconteceu assim, muito rápido. Como eu acabei de dizer para vocês, a Janet estava grávida e deu à luz a um menino que recebeu o nome de Cash. No final das contas, a verdade é que a mãe da Jade realmente queria que ela fizesse parte dessa nova família. Ela queria mesmo que eles fossem uma família de 4 pessoas. A Jade ainda morava com o seu pai biológico, mas passou a frequentar a casa da sua mãe com bastante frequência. O nascimento do pequeno Cash realmente foi capaz de unir a todos. A Jade adorava ser a irmã mais velha, adorava cuidar do Cash e ficava com ele o máximo de tempo que podia. No entanto, havia um grande problema nessa nova configuração familiar. A Jade não se dava muito bem com o seu novo padrasto, o Tom. Ela não o odiava, mas também não gostava dele. Ela sentia que o Tom era um pouco estranho. A Jade disse que o padrasto era um pouco desajeitado socialmente, então era difícil conversar com ele. Ele não era bom em conversas triviais e não captava as dicas sociais normais. A gente precisa se lembrar que ela só tinha 14 anos e não sabia como falar com o Tom, não sabia como se comportar perto dele. Ele era engraçado, mas a Jade sempre evitava ficar perto dele, especialmente quando estavam sozinhos. Quando estavam juntos, havia apenas um silêncio assim, constrangedor, como se nenhum dos dois soubesse como conversar. E assim as coisas continuaram nos próximos anos. Jade tinha 14 anos, depois completou 15, 16. Essa com certeza foi a melhor fase da sua vida. Ela era filhinha do papai, adorava viver com ele, mas também tinha se reconectado com a mãe e tinha um irmãozinho que ela amava muito. Tinha amigos incríveis e estava indo bem nos estudos. Uma vida assim, perfeita, como nos filmes. Essa história tinha tudo para ter um final feliz, mas quando a Jade completou 18 anos, tudo mudou. A relação entre a sua mãe e o Tom começou a desmoronar. Todos sabiam que a mãe da Jade tinha problema com certas substâncias, mas durante esses 4 anos ela tinha se mantido longe de tudo isso. No entanto, ela teve uma recaída, voltou a beber pesadamente e se envolver com coisas erradas, e sua personalidade mudou completamente. Ela ficou agressiva e violenta. A Janet e o Tom começaram a brigar constantemente, acusando um ao outro de abuso físico. Eles chegaram a se separar várias vezes e até mesmo entraram com pedidos de divórcio, mas sempre acabavam voltando. A Jade estava muitas vezes em casa quando essas brigas aconteciam e ela ficava horrorizada com tudo isso. Mas a sua prioridade era proteger o seu irmãozinho, o Cash. Ela não queria que ele fosse exposto a tudo isso. E ela conseguia ver claramente que a mãe era o problema. Ela que tinha recaído, ela que provocava as brigas. Por causa disso, a Jade e o Tom acabaram ficando mais próximos. Eles esperavam que a Janet se recuperasse, que mudasse sua atitude, mas ela nunca mudava. A Jade e o Tom estavam cada vez mais preocupados com o pequeno Cash. E então chegou o momento em que o garotinho iria para o jardim de infância. Ele estava muito animado, contando para todo mundo, mas na manhã do seu primeiro dia de aula, a sua mãe não acordou. Ela tinha passado a noite em uma bebedeira louca e não acordou. O Tom também saiu muito cedo para o trabalho,
então o Cash ficou sozinho em casa. Ele perdeu seu primeiro dia de aula e isso partiu o seu coração, porque ele estava tão animado, mas foi abandonado em casa. Quando a Jade e o Tom descobriram isso, foi assim, a gota d'água. Ficou claro que a Janet não se importava com o seu próprio filho naquele momento. E com apenas 18 anos de idade, a Jade decidiu se oferecer para assumir a responsabilidade pela criança. Ela deixou a casa do seu pai biológico e foi morar com a sua mãe, seu padrasto e seu irmãozinho. A Jade se mudou para a casa da família, começou a faculdade local e mais uma vez esperava que a Janet mudasse a sua vida para melhor, mas infelizmente a sua mãe não mudou. Continuou com os seus excessos, sua atitude foi piorando a cada dia. As coisas saíram totalmente do controle e um dia a Janet foi acusada e mandada para a prisão. Eu não sei exatamente por quais crimes, imagino que estejam relacionados a entorpecentes, mas eu não tenho certeza. Com a Janet fora de cena, o Tom e a sua enteada decidiram agir. Eles não podiam mais esperar que a mulher mudasse seu comportamento. Enquanto ela estava na prisão, eles empacotaram as suas coisas e se mudaram para um novo lugar, levando o Cash com eles. Agora, o Tom, a Jade e o Cash estavam vivendo juntos. Nessa altura, o padrasto estava com 45 para 46 anos de idade e a Jade ainda tinha 18. E o garotinho acabado de completar 4 aninhos. Os dois dividiam a responsabilidade de cuidar do Cash e a partir deste momento tudo começou a melhorar. O problema sempre foi a Janet, mas agora ela estava fora de cena. Aliás, ela eventualmente saiu da prisão, mas não voltou a morar com a família. Com o passar do tempo, o Tom e a Jade se tornaram ainda mais próximos. Ele passou a chamar a jovem de filha e ela também começou a chamá-lo de pai. Após alguns anos, a Jade se formou na faculdade e começou a trabalhar para o seu pai biológico, que tinha a empresa lá de construção civil. Lembra que eu falei para vocês? Bom, ela cuidava das finanças e de tudo mais, mas assim que a Jade começou a trabalhar para o pai biológico e passou a passar muito tempo com ele, a história da Jade começou a mudar rapidamente. Ela estava passando mais tempo com o seu pai Steve e nesse momento a relação entre ela e seu padrasto começou a ficar complicada. O Tom sentiu ciúmes do pai biológico da jovem e não gostou de ver que ela estava próxima dele novamente. A verdade é que o Tom queria ser o único pai para a Jade. Ele ficou loucamente enciumado. Ele via a Jade como sua filha e somente sua, e começou a fazer comentários maldosos sobre o seu pai biológico. Ele se tornou manipulador, tentando afastá-la do Steve. Ele começou a passar o máximo de tempo possível com a Jade e começou a exigir muito dela. Ele esperava que ela fizesse tudo em casa, toda a comida, toda a limpeza, toda a criação do seu filho. Eu acredito que isso era uma tática dele para manter a Jade em casa, mantê-la por perto o máximo possível. O tempo passou e chegou a um ponto em que a Jade simplesmente não aguentava mais. Ela não queria lidar com o seu padrasto Tom. A sua relação havia azedado e agora que tinha 23 anos, ela só queria ter o seu próprio espaço. E foi então que ela decidiu sair de casa. E quando ela fez isso, o Tom ficou arrasado. Ele ficou literalmente assim devastado. Nos próximos meses, ele tentou manter contato com a jovem, ficou ligando, mandando mensagens, mas a Jade nunca atendia ao telefone. Ela ainda ia ocasionalmente na casa por causa do seu irmão mais novo e sempre se certificava de ir em aniversários e feriados. Mas na maior parte do tempo, ela simplesmente se afastou. A relação entre os dois se tornou cada vez mais distante. Foi nesse momento que a mãe da Jade, a Janet, reapareceu de repente. Ela tinha se recuperado e agora queria a custódia total do Cash. E obviamente ela conseguiu. A mulher pegou seu filho Cash e foi embora, e de repente o Tom se viu sozinho. Por um curto período de tempo ele viveu com o seu filho Cash e com a Jade como uma família de 3 pessoas, por cerca de 5 anos, para depois ficar assim completamente sozinho. Então ele ficou devastado, ele entrou assim em uma profunda depressão, estava incrivelmente solitário e a sua vida começou a desmoronar, a derreter.
Enquanto a vida do Tom estava desmoronando, a vida da Jade começou assim a florescer. Ela estava trabalhando com o seu pai na empresa de construção e foi exatamente neste trabalho que ela percebeu que amava design. Aos 25 anos, a jovem deixou a empresa do pai e decidiu abrir seu próprio negócio de design de interiores. Passaram-se 10 anos e seu negócio foi assim um sucesso absoluto, tornando-se muito conhecido na área local. Segundo informações disponíveis na internet, a Jade tinha conquistado um patrimônio líquido de cerca de 15 milhões de dólares. Nessa altura, ela estava na casa dos 30 anos, com um negócio de sucesso, muito, mas muito dinheiro e muitos amigos. A sua vida não poderia ser melhor. Mas em abril de 2020, quando tinha completado 37 anos, ela se reconectou com o seu padrasto Tom. E a partir daí, foi só ladeira abaixo. Em abril de 2020, a Jade se mudou para uma nova casa em Solana Beach, na Califórnia. E adivinha quem morava na mesma rua? Sim, o seu antigo padrasto Tom Merriman, que morava na casa 144, enquanto ela se mudou para a casa 148. Durante esses 10 anos, eles não se viram. O Tom havia reconstruído a sua vida, abrido um centro de pesquisa e educação, uma fazenda de borboletas que era sem fins lucrativos, e pelo que eu entendi, ele era muito conhecido na área local. Nessa altura, ele estava com 64 anos e era como se o destino tivesse reunido os dois novamente. Agora que eram vizinhos, eles voltaram a se falar e a visitar um ao outro. O Tom ia na casa da Jade para jantar uma vez por semana e eles logo se tornaram bons amigos novamente. Eles tinham uma história juntos, haviam passado por muitas coisas. A Jade chegou a dizer que não confiava em ninguém no mundo mais do que no Tom. Ele também costumava enviar mensagens para ela dizendo que ninguém no mundo a amaria tanto quanto ele a amava. No entanto, logo surgiu um problema. A saúde do Tom, nos últimos anos, tinha piorado bastante. Ele tinha várias condições médicas, incluindo disfunção hepática, marca-passo, coração aumentado, insuficiência cardíaca, congestiva, pulmões inchados e congestionados, enfisema causado pelo tabagismo, obstrução de 30 a 40% das artérias e todas essas coisas. Ele estava realmente lutando e não sabia como lidar com isso, então recorreu ao álcool e ao Xanax para enfrentar os seus problemas. Logo, ele desenvolveu uma dependência especialmente pelo Xanax. E então a Jade reapareceu em sua vida, o que foi uma ótima notícia para ele. A Jade se tornou uma espécie de filha para ele e se tornou sua cuidadora em tempo integral. Ela cozinhava todas as suas refeições, limpava a casa, levava-o a consultas médicas e também ao hospital. Ela passava o máximo de tempo possível com ele para fazer companhia. A Jade não se importava, pois percebeu que o Tom era como um pai para ela, e ela queria de verdade ajudá-lo. Entretanto, apesar de estar gostando de tudo isso, a Jade fez uma descoberta chocante. Uma descoberta que vai te deixar arrepiado, de queixo caído, você vai cair de costas se não estiver sentado. Em dezembro de 2020, aproximadamente 8 meses após a Jade ter se mudado para a casa ao lado da do Tom, ela fez uma viagem para Cabo, no México, com um dos seus ex-namorados, um rapaz chamado Adam. Eles viajaram como amigos, o relacionamento tinha meio que acabado, mas a verdade é que ele ainda gostava da Jade. Ele tinha esperanças de que os dois voltariam a namorar, então guardem o nome dele porque a gente ainda vai voltar a falar muito sobre o ex-namorado Adam. Enquanto ainda estava no México, a Jade recebeu uma ligação perturbadora do Tom. No telefone ele estava falando meio arrastado e não estava fazendo muito sentido as coisas que ele falava. A Jade estava tentando entender o que estava acontecendo, mas ela só ouvia o Tom repetindo essa frase: "Eles me bateram. Eles me bateram." O Tom enviou uma foto para a Jade mostrando vários lençóis e toalhas sujos com um líquido vermelho. Mas depois de conversar e tentar acalmar o Tom, a Jade finalmente entendeu que, na verdade, ele tinha bebido demais, caído e se machucado.
Curiosamente, alguns dias depois, o Tom ligou novamente dizendo que caiu de novo e que quebrou as costelas. Ela não sabia se podia confiar nele, se ele estava bêbado ao telefone ou se estava falando a verdade. Ela então decidiu ligar para os paramédicos e quando eles chegaram, eles confirmaram que o Tom realmente quebrou as costelas, mas também estava passando por uma abstinência de Xanax. Então eles decidiram levar o Tom para o hospital para ajudá-lo a se recuperar das costelas quebradas e passar por toda essa abstinência do medicamento. Ele ficou no hospital pelas próximas semanas. A Jade, nesse período, voltou de férias e a primeira coisa que ela quis fazer foi visitar o Tom no hospital. Quando ela chegou, percebeu que ele não parecia nada bem e os médicos explicaram que ele ficaria no hospital por mais uma semana aproximadamente. A Jade queria fazer algo legal para o Tom, ela queria limpar a casa dele de cima a baixo para que tudo estivesse limpo e arrumado quando ele voltasse do hospital. E foi aí que tudo começou a dar muito errado, porque agora estamos no dia 23 de dezembro de 2020, o dia em que as revelações chocantes aconteceram. A Jade visitou o Tom no hospital e no dia 23 de dezembro ela foi até a casa dele para limpar tudo. Ela chegou e começou a fazer a limpeza total. Ela foi até a cozinha, tirou tudo do armário, limpou tudo e então ela finalmente chegou no escritório do Tom, um cômodo que ela nunca tinha entrado antes, porque ele é um homem bem reservado, ele gostava de ter ali a sua privacidade e esse escritório é onde ele trabalhava e gostava de ter um tempo sozinho. Então ela nunca tinha entrado ali. A Jade sempre respeitou isso e nunca tinha insistido para entrar nesse escritório. No entanto, dessa vez ela pensou que aquele local provavelmente precisaria de uma limpeza profunda também. E foi por isso que ela decidiu entrar no escritório e começou a limpar tudo. Quando ela chegou na escrivaninha, no momento em que estava limpando ali em volta do computador, ela movimentou as coisas e acidentalmente esbarrou no mouse. E o computador, ele despertou, né? Acendeu a tela. Quando você mexe no mouse, a tela acende. E assim, foi nesse momento que apareceu a proteção de tela do computador do Tom. E a Jade ficou de queixo caído. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo, porque essa proteção de tela não era o normal, não eram aquelas fotos aleatórias de montanhas, árvores, nuvens ou oceano, essas coisas assim que normalmente ficam nas telas dos computadores. A proteção de tela do Tom era uma foto ampliada dos seios de uma mulher. Sim, você ouviu direito. Apenas os seios na tela, nada mais, apenas seios. Então ela olhou novamente e o seu mundo desabou, porque os seios na proteção de tela eram dela mesmo, da Jade. Não era foto de uma mulher qualquer ou algo assim que poderia ser encontrado na internet. Não. Os seios na proteção de tela eram dela mesma. E ela sabia disso porque tinha uma marca de nascença bem única em um dos seios. E os seios na proteção de tela tinham essa mesma marca. Então ela sabia que era a foto dos peitos dela. Ela achou que estava ficando louca e depois de alguns momentos a Jade finalmente se recompôs e decidiu vasculhar o computador do Tom para tentar encontrar a foto original. Ela finalmente encontrou uma pasta que continha a foto original, mas não era apenas essa foto que ela encontrou lá. Haviam centenas de fotos nuas da Jade no computador do seu padrasto Tom. Esse padrasto que ela conhecia desde os 14 anos, uma figura paterna na sua vida, alguém que ela chamava de pai, uma pessoa em que ela confiava mais do que qualquer outra nesse mundo. O padrasto dela tinha centenas de fotos nuas dela. E essas fotos eram simplesmente horríveis. Tinham fotos de seios, fotos dela completamente nua, fotos dela em momentos íntimos com seus ex-namorados, fotos dela sorrindo no chuveiro e até mesmo fotos tiradas por ex-namorados antigos. E essas fotos estavam organizadas em várias pastas. Tinha uma pasta chamada Banho da Jade, tinha também uma outra pasta com o nome das partes baixas da mulher, e o que torna isso ainda pior é que essas fotos não eram apenas fotos recentes. Elas abrangiam praticamente
toda a vida dela. Tinha fotos dela aos 30 anos, nos seus 20 e poucos anos, no início dos seus 20 anos, fotos de quando ela morava com o Tom e o seu irmão mais novo, e também tinha fotos dela quando ela era menor. Em algumas fotos a Jade tinha apenas 16 anos e ela sim ficou horrorizada com aquele material todo. Ela se sentia usada, manipulada, violada e abusada. E de onde o Tom tirou todas essas fotos, é isso que a gente quer mais saber e que eu já vou contar para vocês. Bom, existem algumas fontes conflitantes sobre como ele conseguiu todas essas fotos, mas pelo que eu li, a Jade percebeu que algumas fotos foram roubadas dela. Então algumas das fotos que estavam no computador do Tom, ela mesma tirou ou um ex-namorado tirou dela. Ao longo dos anos, ela tirou várias fotos nuas e as compartilhou com namorados. Ela também fez vídeos e fotos dela se envolvendo em atividades íntimas e guardou todas essas fotos, vídeos e tudo mais em um cartão de memória e em um laptop. No entanto, em algum momento, tanto o cartão quanto o laptop desapareceram. Na época, a Jade não sabia o que tinha acontecido com o seu laptop, mas agora ela passou a acreditar que o Tom tinha roubado o equipamento. No entanto, também há suspeitas de que o Tom tenha acessado o computador da Jade ao longo de todos esses anos, provavelmente fazendo login em sua conta na nuvem ou algo assim, e baixado secretamente todos esses arquivos para ele mesmo, né? E para piorar ainda mais, algumas fontes também afirmam que o Tom instalou câmeras escondidas e tirou algumas dessas fotos usando essas câmeras. É assim que algumas das fotos da Jade, quando ela era adolescente, foram tiradas. Bom, a Jade foi embora para casa e ficou pensando em tudo o que havia descoberto. Algumas horas se passaram e ela decidiu que queria conversar com alguns amigos. Ela queria desabafar, pedir conselhos sobre o que fazer, então ela ligou para um dos seus melhores amigos chamado Mike, mas ele não foi muito útil. Ele disse para ela apagar as fotos e seguir em frente, mas ela estava assim com muito medo de apagar as fotos, porque se apagasse as fotos, o Tom obviamente descobriria que ela sabia sobre o material. Então ela ligou para outra amiga chamada Sarah, que sugeriu que ela fosse até a polícia. No entanto, a Jade também não queria ir à polícia, ela não sabia exatamente o que eles fariam. Eu particularmente acho que ela deveria sim ter ido à polícia, porque isso é um crime, né? Especialmente porque o Tom tinha fotos de uma menor de idade. Mas a Jade acreditava que a polícia não levaria essa história a sério. A jovem continuou pensando em como sairia dessa situação e foi quando ela lembrou de algo que aconteceu alguns anos atrás. Um dos seus amigos, chamado Sam, sempre falava sobre um cara para quem todos poderiam recorrer, não importava o quão grande ou pequeno fosse o seu problema, ele resolveria. Então no dia 23 de dezembro, às 10h40, no mesmo dia em que a Jade descobriu as fotos, ela procurou o tal solucionador de problemas no Facebook. O nome verdadeiro do homem era Alan Roach, e ele trabalhava com segurança privada. A Jade explicou a ele toda a situação e disse que precisava desesperadamente de ajuda. Ela estava com medo de que o Tom voltasse do hospital e descobrisse que ela tinha xeretado em seu computador. Ela achava que ele poderia ficar violento. E então o Alan sugeriu que ela instalasse câmeras de vigilância em sua casa e que comprasse uma arma. A Jade instalou as câmeras e passou a dormir com uma faca deixada estrategicamente próxima de seu travesseiro. E então, depois que o Alan instalou toda a segurança ao redor da casa e tudo mais, a Jade se sentiu pronta para tomar banho. Ela não tinha tomado banho até então, não queria se sentir vulnerável, não queria ficar nua, mas ela ligou para o Alan e disse que só se sentiria confortável se ele ficasse do lado de fora do banheiro enquanto ela tomava ali o seu banho. E o rapaz fez isso, ele foi até a casa dela e ficou vigiando ao lado de fora. Na verdade, gente, o Alan passou a ir todos os dias na casa da Jade. Ele esperava do lado de fora do banheiro enquanto ela tomava banho. Há rumores de que a Jade e o Alan tiveram ali um relacionamento íntimo durante esse tempo. O tempo passou e finalmente chegou o final do ano de 2020.
Durante o período entre os dias 23 a 29 de dezembro de 2020, o Alan e a Jade trocaram inúmeras mensagens. Eles enviaram textos um para o outro sobre um plano misterioso que eles precisavam decidir o que fazer. Eles tentavam se comunicar de maneira muito enigmática sobre esse tal plano. Eles também se ligavam várias vezes por dia e continuavam falando sobre esse plano. Por fim, chegou o dia 31 de dezembro de 2020, o dia em que o Tom seria liberado do hospital. A Jade teria que buscá-lo porque esse foi o combinado. Ela finalmente teria que enfrentar seu padrasto, de quem ela agora tinha tanto medo. A verdade é que a Jade entrou em pânico no dia anterior, dia 30 de dezembro. Ela enviou mensagens para o Alan e também para alguns amigos dizendo que não estava pronta para olhar nos olhos do Tom, principalmente depois de tudo o que tinha acontecido, tudo o que ela tinha descoberto. Mas ela estava bolando um plano de vingança e já já vocês vão entender tudinho. Então vamos avançar novamente para o dia 31 de dezembro de 2020. Na manhã daquele dia, a Jade decidiu destruir todas as evidências das fotos no computador do Tom. Mas antes disso, ela tirou algumas fotos das imagens que estavam no computador com o seu celular, apenas como uma precaução para salvar ali alguma prova. Era por volta das 11 horas quando o Tom Merriman foi liberado do hospital, apenas 8 dias após a Jade ter encontrado as fotos dela em seu computador. Tudo isso estava acontecendo muito rápido. A Jade buscou o Tom no hospital e naquele momento ela decidiu não confrontá-lo. Ela apenas pegou a sua enorme sacola de remédios, colocou no carro e dirigiu para casa. Era por volta das 11h30 da manhã quando a mulher enviou uma mensagem de texto para o Alan, dizendo que tinha drogado o Tom com seus próprios remédios. Na sequência, ela enviou outra mensagem dizendo que estava parada na Dixieline para ganhar tempo. Pelo que entendi, a Dixieline é uma loja de ferragens. Quando ela entrou na loja, ela comprou amarras, toalhas e 2 pares de luvas. A Jade saiu da loja e começou a dirigir sem rumo, esperando receber uma resposta do Alan, mas ele não respondeu às mensagens dela. A mulher então começou a ficar nervosa, porque o Tom estava drogado ali no banco de trás do carro. Ela decidiu então que precisava de um plano B e dirigiu de volta para casa, mas logo na sequência surgiu outro problema. Ela não estava conseguindo tirar o Tom do carro. Ele estava pesado e quando ela finalmente conseguiu removê-lo, ele acabou desmaiando na entrada da garagem. A Jade entrou em pânico total. Ela enviou diversas mensagens para o Alan, tentando pedir ajuda e explicando a situação. Mas o Alan não respondeu nada e ela teve que mudar de plano mais uma vez. Desesperada, a Jade decidiu mandar uma mensagem para o seu ex-namorado, o Adam. Lembra dele? Ela escreveu que seu padrasto estava bêbado e desmaiado na garagem, que era uma emergência e pediu para que ele viesse rápido. Mas a resposta do Adam foi apenas que estava ocupado fazendo uma tatuagem e não podia ajudar. Ela então mandou uma mensagem para o seu amigo Charles, mas ele também não podia ajudar porque estava no meio do deserto fazendo sei lá o que. Foi então que a Jade enviou uma mensagem para sua amiga Sarah. A Sarah foi uma das pessoas para quem a Jade pediu ajuda quando descobriu as fotos. E para o alívio da mulher desesperada, a Sarah concordou em ajudar e foi até a casa da Jade. A essa altura o relógio já estava marcando 1h da tarde. A Sarah e seu namorado Justin finalmente chegaram para ajudar. Juntos eles conseguiram carregar o Tom de volta para o carro da Jade. Ela explicou a situação para eles, dizendo que ele estava bêbado e desmaiado, e que ela precisava levá-lo de volta para o hospital. A Jade saiu dirigindo, fingindo que estava voltando para o hospital, e tanto a Sarah quanto o Justin foram embora, sem ter a menor ideia do que realmente estava acontecendo. A Jade continuou dirigindo por mais um tempo, esperando uma resposta do Alan, mas ele não a respondeu. Era por volta de 2h30 da tarde quando ela decidiu voltar para casa, mas finalmente o Alan deu sinal de vida.
Ele disse que estava muito ocupado e que não poderia ajudá-la, mas que mandaria o seu sócio. O tal sócio era um homem chamado Brian Solomon e chegou por volta das 13h30 da tarde. Ele levou o maior susto quando a Jade contou que tinha um homem dopado deitado no banco de trás do seu carro. Acontece que o Alan não disse nada sobre a missão. Ele disse ao Brian apenas que uma amiga sua estava precisando de ajuda. Ele quis saber o que exatamente deveria fazer e a Jade respondeu que ele deveria tirar a vida do Tom e que o resto ela cuidaria. Ela disse ainda que tinha uma corda no carro que poderia ser utilizada para concluir o serviço. Mas o que ela não sabia é que o Brian não era um assassino de aluguel. Ele disse que faria uma ligação para o Alan e que logo voltaria. Mas na verdade ele fugiu do local apressadamente. A Jade estava desesperada porque temia que o Tom acordasse e por isso o trancou no porta-malas do carro. Quando foi 7h30 da noite, o Adam apareceu. Para quem se esqueceu, o Adam era o ex-namorado da Jade. A essa altura, a mulher estava totalmente em pânico e acabou contando tudo o que aconteceu. Ela contou tudo ao Adam, tudo mesmo, desde as fotos, contou sobre o Alan, contou tudo. E foi então que ela fez a grande revelação. Ela disse que o Tom não tinha falecido por conta da alta dose de medicamentos. Então ela colocou um saco plástico em sua cabeça e o privou de oxigênio até que não tivesse mais vida em seu corpo. Ela terminou a sua confissão pedindo ao Adam para ajudá-la a mover o corpo do Tom do carro para sua cama. Ela queria encenar como se fosse uma overdose. Mas o Adam também entrou em pânico e saiu correndo dali. O plano original era pegar o Tom no hospital, drogá-lo com vários medicamentos, colocá-lo em sua própria cama e fazer parecer uma overdose, mas isso acabou não dando certo, né? Eles realmente achavam que iriam se safar disso, afinal o Tom tinha problemas com vício em drogas e álcool. Então não seria tão irreal pensar que ele tinha apenas tido uma overdose. Bom, o Adam saiu dali e foi para uma festa de ano novo na casa de alguns amigos e lá ele acabou abrindo a boca e contando para outras pessoas tudo o que aconteceu naquela tarde enquanto ele esteve com a Jade. Seus amigos deram diversos conselhos diferentes e por fim, no dia 1º de janeiro de 2021, às 9h30 da manhã, ele ligou para a polícia e denunciou o que a Jade tinha feito. Mais tarde naquele dia, por volta das 17 horas, a Jade recebeu uma ligação do irmão do Tom dizendo que os detetives estavam procurando por ele. A Jade entrou em pânico e continuou enviando mensagens para o Alan, dizendo que precisava limpar o lixo em sua casa, porque a polícia poderia aparecer a qualquer momento. Às 17h30, ela enviou uma última mensagem para o Alan que dizia: "Apague meu número, estou sendo parada pela polícia." E foi exatamente neste momento que a Jade foi presa. Após a prisão, a Jade foi levada para a delegacia para interrogatório. Ela se recusou a dizer uma única palavra, apenas repetia constantemente que queria um advogado. A Jade foi mantida sob custódia durante a noite, enquanto os detetives trabalhavam para descobrir o que tinha acontecido e onde estava o Tom. Foram feitas buscas em seu carro, na sua casa e também na casa do Tom, mas o homem não foi encontrado em nenhum lugar. No entanto, às 7 horas do dia 2 de janeiro, os detetives estavam fazendo uma busca mais minuciosa do lado de fora da casa do Tom e na entrada havia um grande monte de lixo. A princípio, eles ignoraram, pois parecia apenas lixo, mas ao vasculharem, encontraram o corpo do Tom Merriman, enterrado embaixo do lixo. Em algum momento, a Jade tinha movido o corpo do Tom do porta-malas do carro e havia escondido ele naquele local. Ela mandou mensagens para que o Alan fosse até a sua casa para recolher o lixo, mas como sabemos, o Alan nunca apareceu. A Jade foi acusada de assassinato em primeiro grau e teve fiança fixada em $1 milhão. Ela pagou facilmente esse valor e foi liberada sob fiança para aguardar o julgamento. Então, quase 2 anos inteiros se passaram, de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. Durante todo esse tempo, a Jade estava morando na casa do seu pai biológico e continuava com o seu negócio de design de interiores. Ela ainda postava nas redes sociais promovendo a sua empresa.
As pessoas até ficaram preocupadas que ela fugisse para a África do Sul porque o seu pai biológico nasceu lá e tinha conexões pelo país africano. Mas apesar das suspeitas, ela não fugiu. E então, em dezembro de 2022, finalmente começou o seu julgamento. A Jade se declarou inocente, dizendo que não matou o Tom, que ele realmente teve apenas uma overdose. No entanto, a acusação apresentou todas as evidências e as mensagens de texto entre a Jade e o Alan. Foram quase 70 páginas de mensagens entre os dois. O Adam, o ex-namorado, também foi chamado para depor, porque a Jade havia confessado para ele. O Brian, o sócio de negócios, também testemunhou, porque a mulher tinha pedido a ele que estrangulasse a vítima. E tem mais uma pessoa, né, que a gente precisa falar, afinal, o Alan foi quase um personagem principal nessa história, né, e onde é que ele estaria? Ele seria chamado para depor ou até mesmo acusado de conspiração para cometer um assassinato? A verdade é que ele é um mistério completo, ninguém sabe quem é de fato ele e os investigadores nunca o encontraram. Bom, o fato é que a Jade decidiu testemunhar por si mesma, o que nunca é uma boa ideia, né? Enquanto estava no tribunal, ela começou a falar sobre o seu relacionamento com o Tom, sobre o momento em que encontrou as fotos nuas dela mesma no computador dele e acabou chorando muito durante ali o seu depoimento. Ela tentou explicar as mensagens de texto, dizendo que foram tiradas completamente de contexto e que o tal plano misterioso que ela mencionou era apenas para confrontar o Tom sobre as fotos, fazê-lo apagá-las e forçá-lo a sair de casa, se afastar completamente dela. Mas a acusação argumentou que isso simplesmente não fazia sentido e uma prova real contra a Jade foi que ela apagou as fotos nuas dela antes de buscar o Tom no hospital. Se o plano era confrontar o Tom, por que ela apagou as fotos antes? O julgamento continuou e o veredito foi aguardado com ansiedade por todos. Então o júri se retirou para deliberar e voltou com o veredito de que Jade Sasha Jenks era culpada de assassinato em primeiro grau. Ela não conseguiu disfarçar a sua cara de surpresa e indignação com a decisão do júri. A audiência de sentença foi agendada para o dia 6 de março de 2023. A Jade foi sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Existem pessoas que acham que o que a Jade fez foi completamente errado e que ela agiu com excesso. Algumas pessoas dizem que a mulher deveria ter ido à polícia, ela não deveria ter feito justiça com as próprias mãos. Mas por outro lado, há pessoas que pensam que o Tom teve o que mereceu e que ela agiu corretamente. Tem muita gente que passa pano para as ações aí da Jade. As pessoas que acreditam nisso dizem que o Tom não era um homem bom e muito menos um inocente. Vale lembrar que após a conclusão do julgamento, a equipe jurídica da condenada apelou da decisão na Suprema Corte. Mas como esse caso é bastante recente, ainda não existem decisões sobre esses recursos. Portanto, até o momento da gravação deste vídeo, ela permanece encarcerada e cumprindo a sua sentença. Então deixa pra mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Eu sei que é um caso bastante controverso e eu adoro ficar lendo os comentários de vocês. Eu passo horas fazendo isso e eu gosto muito. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, né, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.